O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 31º domingo do tempo comum, no dia da juventude, e também encerrando o mês missionário, mas não nosso compromisso com o Evangelho. Nós vimos na semana passada muita gente procurando religião, a Deus, encontrar-se com Cristo, mas nem toda essa gente preocupada em aceitar e viver a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho transforma a nossa vida, e transforma não só uma vida pessoal, mas transforma a vida da humanidade. A proposta das leituras deste final de semana é justamente essa: respondermos como nós estamos recebendo Jesus na nossa vida. Como que ele entra no nosso coração, na nossa casa, no nosso dia a dia. Como nós permitimos Deus morar em nós, pois Jesus nos deu o Espírito Santo para que nos tornássemos templos vivos, morada de Deus. Deus quer estar presente nesta terra através da nossa vida e da nossa fé. Então, no texto do Evangelho, nós temos Jesus passando por Jericó, ele que ali já havia curado um cego, e talvez por outra ocasião passou e viu uma figueira sem frutos, e mandou que ela fosse arrancada, e alguém pediu na parábola: deixa cultivar um pouco mais. E agora a figueira produziu um fruto pequenino, está lá Zaqueu pendurado na árvore. Em meio a uma multidão, nós temos aquelas diferenças de atitudes da fé. Alguns estavam com Jesus esperando o reino acontecer para eles ocuparem os melhores cargos. A maioria estava com Jesus porque sofria e queria a justiça ou queria a cura de suas enfermidades, a libertação dos espíritos maus. E também muitos queriam de Jesus a revelação, a verdade do Evangelho para colaborarem na construção do reino. Este chamado Zaqueu não está doente, não precisa de cura física. Este não é um miserável, ele tem muito dinheiro, era bem rico. Este não é qualquer um, não quer um cargo especial, porque já é chefe dos cobradores de impostos. Mas o que Zaqueu quer? Quer conhecer, ouvir, ver Jesus. É claro que ele teria todos os motivos para não se aproximar.
Como eu disse, ele tem um bom ofício, um bom cargo, ele tem uma riqueza muito grande, uma boa saúde, mas não é tão benquisto, porque o cobrador de impostos já é aquele que serve o poder do imperador, é aquele que serve o poder opressor, é aquele que oprime os menores, não só cobra os impostos, mas também tira uma parte para si. Também o cobrador de impostos é alguém que dá inveja em muitos dos que estão com Jesus. Queriam o seu dinheiro, o seu lugar, a sua posição de prestígio. Mas, como eu disse, ele quer ver Jesus. E lá no Cântico de Magnífica, Maria disse que os grandes e ricos seriam despedidos de mãos vazias, os elevados seriam humilhados. E quando Jesus se defronta com Zaqueu, diz: da onde você está não dá para a gente conversar. Desce, eu quero entrar na tua casa. É isso que você quer? Imediatamente Zaqueu desceu da árvore, se colocou como igual e até menor do que é Jesus e o recebeu na sua casa, livremente. Os outros se incomodaram, mas antes que Jesus dissesse qualquer coisa, Zaqueu mostrou qual era a sua intenção. Senhor, vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Ele conhece a vida daqueles que vinham pagar impostos e às vezes não tinham o que comer, onde morar, onde trabalhar. Ele conhece a necessidade de tantos miseráveis que estavam na multidão esperando de Jesus o reino acontecer. Depois ele se compromete com a verdade: se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso não é coisa da cabeça de Zaqueu, isso era a lei de Abraão. Quando alguém no povo de Israel enganava o outro, tomando aquilo que não era seu, deveria devolver 4 vezes mais. E o texto do Evangelho não diz que Zaqueu ficou pobre por causa disso, não. Mas diz que ele foi salvo, estava perdido e foi salvo. Aqui está um filho de Abraão. Eu fico pensando algumas coisas e minha mente é criativa, né? Já pensou se o banco devolvesse metade de tudo que ganhou para os pobres? E se devolvesse 4 vezes a mais o juro que cobrou de nós no financiamento do carro, da moto, da casa, no dinheiro que a gente pegou emprestado, eu não sei se eles ficariam pobres, mas que a gente ficaria feliz, ficaria. Porque o acúmulo da riqueza é contrário da participação dos bens. Quando Deus nos oferece os dons, como vimos na primeira leitura, em tudo está Deus, porque Ele criou tudo e todos, é para que todos possam usufruir destes bens. Quando esses bens se acumulam, eles se tornam riquezas irrisórias, abstratas, os lucros, as ações e todo o capital que é acumulado em cima da exploração não serve para nada. E aí nós temos um abismo entre poucos que têm muito, muitos que têm poucos, como dizia Dom Helder Câmara. Então não é a riqueza que faz mal para a vida humana, mas a concentração, a má distribuição desta riqueza. Quando há partilha, participação, tem para todos e ainda sobra. E quando nós vivemos os critérios do Evangelho, nem sempre é o dinheiro que resolve as coisas, mas a solidariedade, a fraternidade, a participação. Na primeira leitura, no livro da sabedoria, nós ouvimos algo muito sério. Tem muita gente pensando que Deus é propriedade particular. Tem muita gente pensando que Deus é a lâmpada do gênio, que você esprega e ele aparece, você pede o que você quer e depois está tudo resolvido. Tem muita gente pensando que Deus vai colocar alguém em evidência, privilegiando uma pessoa e descartando outra em qualquer situação da vida, mas não. O texto diz que sem Deus nós nos tornamos insignificantes, pequeninos. O mundo vira um grão de areia, uma gota de orvalho. Mas quando nós nos abrimos a Deus, nós reconhecemos que em tudo Ele está presente. E Ele não abandona aquilo que Ele criou, aquilo que Ele fez. Ao contrário, Ele quer que tudo que Ele fez seja grande, se torne grande, mas naquilo que é bom. Por isso Ele não desiste de nós.
Por isso Ele tem paciência com cada um de nós, e por isso Ele planta, Ele coloca, Ele insere na nossa vida e em tudo o seu Espírito. O teu Espírito é incorruptível e está em todas as coisas. Por isso Ele corrige com carinho os que caem, repreende os que erram, lembram os pecados para que nós nos afastemos do mal e acreditemos no Senhor. Quando Ele entra na nossa vida e acreditamos no Senhor, aí estamos no caminho certo. Aí os dons se tornam riqueza, aí a autoridade se torna serviço, aí nós não precisamos nos separar, nos dividir, nós não precisamos entrar em conflito, mas ao contrário, nós nos unimos e caminhamos juntos. Por que nós precisamos viver em comunidade? Para que Deus não se expresse a partir de uma ou de outra pessoa, mas se expresse a partir de todos os seres humanos. E quando uma pessoa não expressa mais a Deus, ela precisa ser salva, ela precisa se converter, ela precisa ser curada. Essa é a grande proposta de Jesus. Quando Deus mora em nós, quando o recebemos na nossa vida, colaborar com o Espírito Santo, para que também Ele more, para que também Ele possa habitar, seja recebido na vida de nossos irmãos e irmãs. Não é fácil. O fácil é a gente se esquecer de Deus e se esquecer do compromisso do Evangelho. Na segunda leitura tem uma comunidade inteira apavorada com medo do fim do mundo. Lá em Tessalônica, Paulo funda uma comunidade e agora eles estão achando que o mundo vai acabar. Alguém disseminou uma falsa notícia de que o Cristo ia vir pôr fogo em tudo, condenar quem tinha pecado e salvar os justos. E o que Paulo vai dizer? Antes do fim do mundo, vamos prestar atenção numa coisa? Por que a gente não vive o Espírito que a gente recebeu? Por que a gente não vive o Evangelho que Jesus nos revelou? Por que a gente não cuida um do outro com amor e carinho? Por que a gente não vive os dons do Espírito Santo? Por que a gente não vive o reino que Deus nos prometeu para depois achar que o mundo vai acabar? Se alguém está mandando carta ou está falando alguma coisa para vocês do fim do mundo, não acreditem. Acreditem naquele que vos revelou o amor, o perdão e a misericórdia. Isso vale para nós. Vamos acreditar na força do amor, na força da misericórdia, da verdade, da justiça, do perdão, na força daquilo que nós temos de melhor para oferecer uns para os outros, na força daquilo que Jesus sempre quis, a salvação de todos. Nós cantamos no Salmo, bendirei eternamente o vosso nome, para sempre, ó Senhor, eu louvarei. Vamos agradecer, porque somos escolhidos, amados, porque temos uma família, temos um trabalho, porque temos uma comunidade de irmãos e irmãs, porque temos no coração a presença de Deus. A melhor coisa é ter no coração a presença de Deus, ter na cabeça o Evangelho, as ideias, a verdade do Espírito Santo, é ter nas ações os dons do mesmo Espírito, é ser no mundo a imagem de Jesus para que o mesmo mundo creia. Isso não é fácil, mas é algo que é possível e necessário para as nossas vidas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.